Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui mais uma aula de História do Brasil, ainda em Brasil Colônia, mas lado positivo. A última aula desse período falando da segunda parte do período joanino, tá certo? Tchutchucos, eu começo a segunda aula do período joanino apontando que esse foi um momento muito especial da nossa história, porque aqui tivemos uma certa modernização do Brasil. E quando eu falo de modernização, tchutchucos, eu falo, já podem circular, de estruturas metropolitanas, para vocês entenderem o que foram. Tchutchucos, quando Dom João VI, com os nobres e sua família, chegou ao Brasil, o que ele encontrou? Ele encontrou uma colônia. Então você tinha aqui uma carência muito grande nessa colônia de infraestrutura, você tinha uma ausência de escolas ou faculdades, você tinha praticamente uma nulidade em relação à imprensa, em relação à economia regional. Então essas estruturas metropolitanas, elas foram criadas da seguinte maneira: elas foram fundações, autorizações e criações propriamente ditas de estruturas que vinham da metrópole para o Brasil. Infraestrutura, locais de relaxamento, de lazer. Tivemos também a imprensa, né? O ramo jornalístico. Então aqui a gente começa a perceber uma certa modernização do Brasil. Mas não é porque Dom João VI era apaixonado pelo Brasil. Não. É que ele precisava, já que houve a inversão brasileira, transformar o Brasil numa metrópole. Pelo menos dotar o Brasil de coisas que a metrópole tinha e aqui não. Então, o que eu separei aqui? Separei alguns exemplos de estruturas metropolitanas. Primeiro, ele foi o responsável, Dom João VI, pela criação do Banco do Brasil. Não é o atual, tá? O atual Banco do Brasil, ele foi criado muito tempo depois. Esse Banco do Brasil, tchutchucos, o primeiro Banco do Brasil, quando foi criado na época, foi criado para ser uma espécie de banco central. Era responsável por todo o planejamento econômico, coisa que não houve de fato. Era responsável também pelo controle da emissão de papel moeda. Ele era o banco que produzia papel moeda. E era um banco também responsável pela poupança, tá? Pela arrecadação de impostos e poupança. Tudo bem? Outra coisa, Dom João, dentro desse papo de estruturas metropolitanas, também foi responsável pela criação da Biblioteca Real. E o que foi a Biblioteca Real, tchutchucos, tchutchucas? A Biblioteca Real, ela foi uma biblioteca que foi abastecida com livros europeus e portugueses para tentar melhorar um pouco ou fomentar a educação. Só que o detalhe é o seguinte, era a educação para a elite, tá? A educação principalmente para a nobreza. A Biblioteca Real que eu estou citando ficava no Rio de Janeiro. Ainda tem um pouco dela, tá certo? E Dom João VI, também dentro dessas estruturas metropolitanas, criou o Teatro Real. O Teatro Real é interessante porque ele foi criado como forma de lazer para a elite também. Então aqui eram encenadas peças clássicas europeias, aconteciam concertos de câmara, né? Ou seja, concertos de orquestras. E o detalhe do Teatro Real é que ele também serviu para fomentar o conhecimento musical e até para formar músicos, tá? Vamos avançar? Estruturas metropolitanas, fundações, o que eu citei aqui? A primeira fundação que eu citei, tchutchucos, é o Jardim Botânico, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico, quando foi fundado, ele foi fundado para se estudar mais técnicas agronômicas, para criar modelos de gerenciamento de plantio. Então é legal porque até hoje, se vocês forem para lá, vocês vão encontrar estufas, vocês vão encontrar locais onde antigamente eram feitos experimentos agrícolas, tá certo? Outra fundação, tá aqui, ó, escolas de medicina. Muita gente tá pensando, caramba, prof, é o meu sonho. Sim, tudo bem, mas não eram as faculdades de medicina como nós temos no Brasil hoje. Eram duas escolas de medicina. Uma ficava em Salvador e a outra no Rio de Janeiro. Só que o detalhe é que a formação dos médicos nessas escolas de medicina era para atuar junto à elite, tá? E principalmente nas capitais. Clássico, né?
A Escola de Medicina de Salvador ia atuar em Salvador. A Escola de Medicina do Rio de Janeiro ia atuar no Rio de Janeiro, capital, mas ambas eram para atender a uma classe elitizada, a elite. Joia? Vamos avançando, tchutchucos. O que ele autorizou aqui no Brasil? A primeira autorização foi da imprensa régia, que, trocando em miúdos, tchutchucos, era como se fosse a autorização de publicação de livros e jornais aqui no Brasil. O que, prof? O Brasil nessa época, em pleno século XIX, não podia publicar jornais e livros? Não, não podia. Agora pode. Só que aí é que está o engano. Muita gente acha que essa autorização de publicação de livros e jornais era uma liberdade de conhecimento, uma liberdade de opiniões, e não era. Na verdade, o nome Régia significa que todos os livros e todos os jornais eram controlados pelo governo. Para vocês terem uma ideia, uma tática foi a seguinte: o único local que podia imprimir jornais e livros aqui no Brasil era a imprensa real. A imprensa real ficava no Rio de Janeiro. Então lá chegavam os livros e jornais para serem impressos, mas só eram impressos aqueles que tinham passado pela censura, aqueles que eram autorizados, tá bom? E uma outra autorização que eu citei aqui para vocês, muito interessante, é a autorização do funcionamento de casas de câmbio. Era proibido, tá? Afinal de contas, enquanto o Brasil foi colônia de fato, nenhuma atividade econômica podia ser paralela à atividade econômica da metrópole. Agora não. Já que o Brasil fez a sua inversão, se tornou metrópole também, foram autorizadas essas casas de câmbio, locais onde você podia trocar dinheiro. E qual é a serventia? Pode anotar. A serventia das casas de câmbio é facilitar a troca de moedas estrangeiras, que passaram a aparecer com muita facilidade aqui no Brasil. Tá legal? Então perceberam o que foram essas estruturas metropolitanas? Elas foram estruturas que modernizaram o Brasil. Mas cuidado, eu insisto, não modernizaram o Brasil porque Dom João queria que o Brasil progredisse. Não. Modernizaram o Brasil porque o Brasil ele precisava atingir mais ou menos a estatura de uma metrópole, a estatura de Lisboa. Tá certo? Agora, é notório, tchutchucos, que tudo isso que vem acontecendo, desde medidas econômicas até estruturas metropolitanas, acabaram impactando na sociedade e na cultura, né? Então, aqui eu tenho para passar para vocês algumas consequências sociais e culturais que foram típicas do período joanino. Vamos lá? A primeira das consequências que eu separei aqui, consequências de caráter social, foi a distribuição de títulos nobiliárquicos. Ah, tchutchucos, o que é isso aí? O nome é grande, né? Anotem. Distribuição de títulos nobiliárquicos é a distribuição de títulos de nobres, marqueses, condes, duques e qual que era a jogada? A jogada é que o Dom João VI precisava criar uma base de apoio político. E essa base de apoio político só podia partir de onde? Da elite, dos latifundiários principalmente. Então o Dom João ele começou a distribuir muitos títulos para poder garantir esse apoio político. É até interessante porque nesse momento nasceu uma espécie de cerimônia chamada beijamão. O que é a cerimônia do beijamão? Era uma cerimônia em que, num determinado momento do ano, alguns nobres eram convidados até o Rio de Janeiro para se apresentarem perante o rei. Tá legal? Outra consequência, consequência de ordem social, é o crescimento urbano e demográfico do Rio de Janeiro. Vem cá, lembra lá da primeira aula. Dom João VI veio para cá com alguns nobres e com a família real, certo? Errado, tchutchucos, pelo amor de Deus. Ele veio para cá com uma galera. Alguns historiadores falam de 10 mil a 15 mil pessoas. Lógico, grande parte dessas pessoas eram nobres e uma parte também de membros da família real. Mas o fato é o seguinte, além disso, o que eu comentei lá nas demais medidas? O Dom João VI, ele não autorizou a chegada de imigrantes aqui? Então houve o crescimento demográfico a partir disso. Fora, lógico, o crescimento natural da população carioca, da população da capital, Rio de Janeiro. E com isso, o que foi obrigado a ser organizado? O crescimento urbano.
Crescimento urbano, tchutchucos, não só para abrigar essa quantidade de pessoas que aqui estavam, mas também para abrigar todas essas estruturas que eu comentei. O Banco do Brasil, o Teatro Real, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, a imprensa e por aí vai. Então a cidade do Rio de Janeiro, que já sim era uma cidade cosmopolita, agora ela passou por um certo surto urbano, um surto industrial, mas ao mesmo tempo acompanhado de um surto demográfico, de um crescimento demográfico. Lado positivo, a cidade cresceu. Uau! A cultura urbana aqui no Brasil se tornou presente, mas é o lado negativo que a gente tem que guardar, infelizmente. Tchutchucos, todo mundo que perdeu as suas casas ali na região central para cedê-las aos que chegavam, né, a membros da família real e a nobreza, foram deslocados para regiões periféricas. Muitos também que moravam em cortiços ou também em pequenas casas nessa mesma região central foram expulsos para os morros. Então o lado negativo é que aqui nasce uma cultura carioca da ocupação de morros e adjacências. É o que vocês conhecem na geografia como ocupação subnormal, né? O agrupamento subnormal é você ocupar o que hoje é chamado periferia, tá certo? Outra consequência, vem cá, consequência de ordem social também, aumento do custo de vida. Tchutchucos, mas coloquem aí, aumento do custo de vida que impacta muito mais a classe média e baixa. Isso é lógico, né? Isso é tradicional aqui no Brasil. Mas a pergunta, por que, prof? A resposta, porque sim. Não, tô brincando. Galera, a primeira resposta para esse aumento do custo de vida é o aumento de impostos. Para quê? Para custear esse pessoal todo que estava aqui no Rio de Janeiro, para custear os funcionários públicos e instituições que foram criadas, né? Então o aumento de impostos era uma coisa muito natural, mas infelizmente era um aumento de impostos que impactavam demais o custo de vida de um cidadão comum. Outro fator, inflação. Inflação essa que tem uma ligação direta com o aumento de impostos, né? Mas nesse sentido, a inflação acontecia por quê? Porque muitos produtos que abasteciam as principais cidades ou eram importados, e aí vocês têm que lembrar dos tratados de 1810, esses produtos pagavam impostos, lógico, né? Ou se não, eram produtos que vinham de outras regiões e ficavam encarecidos por conta do transporte. Então a inflação era muito comum, era constante. E de certa maneira, quando eu brinquei que o Banco do Brasil ele meio que não atuou economicamente, é porque ele nunca conseguiu combater esse modelo econômico, o modelo da inflação. Tá joia? E para finalizar, o último tipo de explicação, o último fator para esse aumento do custo de vida é a queda do valor da moeda. Eis aí o Banco do Brasil de novo. Tchutchucos, para poder criar uma dinamicidade econômica e para poder, de certa maneira, criar também o aumento do poder de compra entre alguns setores, o Banco do Brasil, de forma desenfreada, produzia papel moeda. Só que aí é que está o detalhe. Quando você produz muito papel moeda, você ativa uma regra do sistema capitalista. Excesso de moeda no mercado, a tendência da mesma é diminuir o seu valor. Então a moeda ela desvalorizava demais. E quanto mais ela desvalorizava, mais ela contribuía para a inflação, mais ela prejudicava o ganho de um cidadão comum, tá bom? Então o aumento do custo de vida com esses três fatores é também uma consequência social com essas transformações que o período joanino trouxe. Boa, boa? Agora vamos falar um pouco de cultura? Cultura é sempre bom, né, pessoal? Cultura faz bem, cultura é vida. Tchutchucos, nessa época, dois elementos impactaram na cultura do Brasil. O primeiro elemento é a chegada da missão artística francesa. Oh, coisa linda! Galera, a missão artística francesa, ela foi uma missão composta por artistas e intelectuais que vieram da França, fugidos da repressão. Havia nesse momento a repressão do chamado retrocesso monárquico, do período chamado de governo de Luís XVIII. Então o que eles fizeram, esses artistas e intelectuais? Eles procuraram asilo. E quem cedeu o asilo, quem deu o asilo foi Dom João VI, numa jogada genial. Esse asilo ele servia não só para trazer esse tipo de gente para cá,
para melhorar a arte, melhorar a cultura, mas ao mesmo tempo era uma forma de se reaproximar da França, se reaproximar depois de um período super conturbado que foi a Era Napoleônica. Então vieram para cá esses artistas e intelectuais e o que eles fizeram? Eles fomentaram a arte, e o exemplo de arte que foi fomentada nessa época é o neoclassicismo. O neoclassicismo, pessoal, depois a Tati de Artes vai explicar com toda certeza, é um estilo artístico que copiava o modelo greco-romano. Então, por exemplo, a arquitetura tem lá colunas, monumentalidade, abóbada, aquele frontão triangular. A pintura sempre tentando demonstrar as figuras que estão sendo representadas de forma meio heróica, meio que endeusadas, tá? E a escultura, que é muito interessante também, demonstram semideuses, pessoas que eram representadas quase que como semideuses. Tá legal? Então anotem aí. A missão francesa, ela fomentou um estilo de arte aqui no Brasil que é o neoclassicismo. Beleza? Agora, os intelectuais dessa missão artística foram muito importantes para fomentar o ensino superior. Apareceu aqui no Brasil, tchutchucos, o academismo. E o que é o academismo? É o rigor do ensino superior, as regras, o estilo de pesquisa. E um lado interessante é que esse ensino superior aqui no Brasil, ele teve muita presença dentro do meio artístico, porque nasceram aqui os chamados liceus, escolas superiores de formação de pessoas ligadas à arte, desde um escultor, passando por um arquiteto e chegando até um pintor. Tá legal? Então essa é uma primeira consequência cultural. Tchutchucos, só que tem uma outra que não aparece em livros de história com muita facilidade. É a chegada de uma outra missão, mas essa é uma missão científica, também chamada de missão austríaca, tá? Olha que coisa bonita. A missão artística, ela teve lá o seu impacto na arte, né? Ela teve a presença de intelectuais franceses. Essa científica é o oposto. É uma missão composta por cientistas, como por exemplo botânicos e zoólogos, e de grande parte vinham da Áustria. E surgiu exatamente no ano do casamento do Dom Pedro I. O Dom Pedro I estava para casar com uma princesa austríaca chamada Leopoldina, e para comemorar as bodas, esse casamento, foi autorizada a chegada da missão científica, tá? O que teve de importante? O que teve de importante essa missão artística é uma melhoria na capacidade científica do Brasil. Porque botânicos e zoólogos que vieram para cá vieram para explorar o ambiente dos trópicos, vieram para estudar a fauna e a flora brasileira. Tá certo? Agora, pera lá. Tchutchucos, as duas missões, estou circulando aqui, tem que ser guardadas com dois nomes, tá? O primeiro nome, eu vou abreviar, é Jean, com J, Debré. Escreve Debrete. O Jean Debré, também chamado Jean-Baptiste Debré, ele foi um representante da missão artística e foi um aquarelista. Ele foi muito famoso por pintar cenas do cotidiano carioca, cenas do cotidiano brasileiro. Tá legal? Agora, segundo nome que vocês vão guardar, pessoal, é Von, tá? Von Martius. Von Martius. Von Martius, pessoal, foi um botânico, o cara que estudou a botânica brasileira. Ele fazia parte da missão científica austríaca. Boa, boa? Então esses dois nomes são nomes que podem aparecer em provas de vestibulares. Para resumir, Debré era pintor e Von Martius era cientista. Tá legal? Agora, tchutchucos, vamos falar um pouco da política externa do período joanino? Então, Eila, olha lá. Galera, para ficar bem fácil para vocês, a política externa do período joanino, coloquem, ela foi agressiva, tá? O Dom João VI, entre 1809 e 1816, principalmente, ele adotou medidas extremas dentro da política externa. E eu separei aqui 3 grandes exemplos para vocês. Vamos lá? Primeiro grande exemplo da política externa brasileira dessa época, tchutchucos, é a invasão à Guiana Francesa. Escuta por quê. Tchutchucos,
No ano de 1809, quando a família real e o Dom João VI já estavam confortavelmente instalados no Rio de Janeiro, houve a necessidade de se pensar numa retaliação a Napoleão Bonaparte. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que a família real só veio para o Brasil por conta da era napoleônica, por conta da pressão napoleônica. Lembra lá do bloqueio continental? Então foi colocada em prática a invasão a uma das principais colônias francesas aqui da América do Sul, é a Guiana Francesa. Qual que era a jogada? Olha que legal. Era não só uma retaliação propriamente dita, mas uma maneira de sufocar a economia francesa, de tentar barrar o avanço de Napoleão Bonaparte durante a era napoleônica. E adivinha? Adivinha quem é que fez essa imposição para Dom João VI invadir a Guiana Francesa? A Inglaterra. Então reparem que por parte da Inglaterra era uma troca de gentilezas. Ué, a Inglaterra não sofreu com bloqueio continental? Sim. Então agora a França ia sofrer com bloqueio a essa colônia, a colônia da Guiana Francesa. Mas, prof, por que a invasão à Guiana Francesa por parte do Brasil iria sufocar a economia da França? Tchutchucos, todo o país nessa época necessitava de produtos que viessem da colônia, sendo matéria-prima ou sendo metais preciosos, riqueza. Então era lógico que a invasão à Guiana Francesa iria sufocar a economia, por quê? Porque ia cada vez menos chegando matéria-prima e cada vez menos chegando metais preciosos na sua metrópole, a França. Tá legal? Só que aí tem um lado mais bonitinho. Esse território foi devolvido para a França depois do Congresso de Viena, assunto que vocês vão estudar com Adriano, mas já anotem. O Congresso de Viena, tchutchucos, é o congresso que fez com que a Europa voltasse a ser conservadora, voltasse a ter as mesmas fronteiras anteriores à Revolução Francesa, voltasse a ter absolutismo, tá? Então, quando foi realizado o congresso, a Guiana foi devolvida. Boa, boa? Vamos lá então para o segundo ponto. Esse merece uma estrela. O segundo ponto da política externa desse período joanino, tchutchucos, é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Por quê? A data é 1815. Galera, nessa data estava acontecendo o Congresso de Viena e no Congresso estabeleceu-se o seguinte, abre aspas, rei só pode ser considerado rei se estiver no seu país, fecha aspas. Tchutchucos, isso aí era uma frase para dizer que o rei da Europa, de qualquer país europeu, ele só seria reconhecido como tal se estivesse na Europa. E o Dom João estava onde? Puxa, estava aqui no Brasil. Então, de uma forma genial, ele fez uma coisa muito espantosa. Ele transformou o Brasil em reino. Transformando em reino, olha só o duplo impacto. Ele retardaria a volta e manteria a coroa, que seria respeitado como rei. Ele está no reino, não está? E por outro lado, ele começou, não foi consciente, tá? Mas ele começou um segundo passo para a independência do Brasil. Afinal de contas, o Brasil, unido a Portugal, ele deixou de ser efetivamente o quê? Colônia, tá bom? Então merece uma estrela, porque aqui a gente tem, como eu sempre digo para vocês, típico do período joanino, mais um passo para a independência. Tá legal? E para finalizar, tchutchucos, o último ponto da política externa, o último ponto agressivo aqui no caso também, como foi o caso da invasão à Guiana Francesa, é a invasão à Cisplatina. Qual que é o contexto? A data, pessoal, mostra o contexto. 1816, aqui na América Espanhola, estavam rolando as independências, assunto que vocês vão ver em História Geral também. E nesse contexto das independências, as colônias foram se tornando livres, e aí ameaçou-se o espaço colonial espanhol. O detalhe, a Carlota Joaquina, tchutchucos, a esposa do Dom João VI, era espanhola. Então o Dom João, para proteger um território para Carlota, para proteger os interesses da própria esposa, invadiu a Cisplatina, que hoje, anotem, é o Uruguai. Na época também era chamado Banda Oriental. Tá legal? Só que cuidado.
O Dom João VI não era tão apaixonado assim pela Carlota Joaquina. Não estava só fazendo a invasão para defender os interesses dela quanto a um território que lhe era direito. Não. Ele fez isso, sobretudo, pode circular bastante, pessoal, porque a região da Cisplatina era banhada pela bacia do Rio Prata. E essa região, pelo amor de Deus, anotem, já comentei várias vezes durante as minhas aulas, era uma região de importância comercial, porque quem dominasse a bacia do Rio Prata dominaria todo o fluxo comercial na América do Sul, a partir de acessar os rios que compõem essa grande bacia. Tá certo? O lado bonitinho. Quando é que a Cisplatina foi devolvida? Nunca. Na verdade, pessoal, essa dominação se estendeu, arrumem aí a data, até 1828, que é quando, nessa época, acontece a separação, a independência da Cisplatina em relação ao Brasil. É aí, tchutchucos, que acontece a criação do país Uruguai. Tá legal? Então a dominação termina em 1828, por quê? Por conta da independência do Uruguai, da Cisplatina. Tá joia? Então vamos terminar a aula? Galera, para terminar a aula, eu tenho que falar, lógico, do retorno da família real. E qual que é a importância? A importância é que com o retorno da família real, a gente vai ter o início da regência do Pedro, o Pedro I, e nessa regência do Pedro I, tchutchucos, acontece a independência do Brasil. Então acompanha aqui o que foi a Revolução Liberal do Porto. Galera, a Revolução Liberal do Porto, ela foi uma revolução de caráter separatista, tá? Mas cuidado, é separatista não no sentido de separar Portugal do Brasil, é no sentido de separar a política absolutista da história portuguesa. Então, quando a gente fala que ela foi liberal, significa que ela foi anti-absolutista. Joia? Só que com um detalhe, anotem. A liderança desse movimento foi feita pela burguesia. A burguesia é que liderou todo esse movimento liberal para acabar com o absolutismo em Portugal, para separar o absolutismo da história portuguesa. Tá joia? Mas por quê? Dá uma olhada então aqui no contexto, tchutchucos. Desde a vinda da família real para o Brasil até a data de 1820, em Portugal, o que acontecia era um governo regencial. Não confundir com a regência do Pedro, tá? Essa é uma regência lá em Portugal, é chamado governo regencial. O que é isso aí? Isso aí, tchutchucos, era um governo inglês em Portugal, entenderam? Então todos aqueles que comandavam Portugal eram da Inglaterra, eram representantes de Dom João VI, que estava aqui no Brasil, mas vinham da Inglaterra. O detalhe, tchutchuco, é que quando você pensa numa tutela inglesa, num comando inglês em Portugal durante o governo regencial, você automaticamente tem que lembrar da falência da burguesia lusitana. Por quê? Porque é lógico que esses ingleses vão dar muito mais apoio a quem? Aos comerciantes ingleses, aos produtos ingleses. Então a concorrência dos produtos ingleses aqui era muito nociva. Os produtos eram de melhor qualidade, os produtos eram mais baratos. Então a burguesia, principalmente de ali Lisboa e da cidade do Porto, começou a quebrar, começou a falir. Tchutchucos, eles não aguentavam isso, porque além da falência, eles também estavam sujeitos à justiça inglesa diferenciada. Afinal de contas, todo cidadão inglês não era regido pela justiça portuguesa, era regido pela justiça inglesa. Então a gota d'água foi o seguinte: no ano de 1820, tchutchucos, a Inglaterra começou a apertar o cerco ali, começou a impor muito mais a compra de produtos ingleses e ao mesmo tempo começou a rejeitar a natividade portuguesa, o nacionalismo português. Então nessa data, tchutchucos, 1820, estourou a Revolução. Como? A partir de levantes militares, ou seja, os próprios militares portugueses se levantaram, e quando se levantaram para tomar o controle da situação, para controlar Portugal, contaram com o apoio da maçonaria. E tchutchucos, anotem, maçonaria essa composta na sua totalidade por burgueses, tá? Na sua totalidade por aqueles burgueses que estavam falidos. O que eles fizeram?
eles tomaram conta dos principais postos, olha lá que loucura, da administração portuguesa a partir da cidade do Porto, que era a segunda maior cidade de Portugal, e foram alastrando essa revolução para o restante do país. Galera, a revolução ela deu tão certo que assim que ela se concretizou em questão de dias, a primeira coisa que foi feito foi o seguinte: a elite assumiu o controle, assumiu o poder, convocou as cortes, já anotem o que são cortes. Cortes é o parlamento, tá legal? E imediatamente decretou a criação de um governo provisório. Governo provisório esse, pessoal, que passou sim a substituir a regência, a substituir aquele governo regencial inglês. Tá legal? Mas vem cá, quais eram os 3 objetivos dessa revolução do governo provisório e das cortes? Tá aqui. O primeiro, pessoal, é acabar com o absolutismo do Dom João VI e criar uma monarquia constitucional e parlamentar. Isso justifica, como eu disse lá no começo da aula, o nome liberal. Tá legal? Segundo objetivo, esse vocês vão colocar estrela, era recolonizar o Brasil. Era acabar com aquela história do Brasil Reino Unido a Portugal e Algarves. É tornar o Brasil colônia novamente, tá? Era importante para quê? Para que você pudesse ter mais um local para controlar. Para você ter aquela dinâmica antiga de arrecadação de riqueza, matéria-prima, beleza? E por último, o que praticamente foi feito de imediato era expulsar os ingleses. A expulsão dos ingleses, tchutchucos, queiram ou não, era de forma diplomática. Bacana? Agora vem cá para o Brasil. Galera, em 1820, 21, principalmente 21, que é quando acontece o retorno da família real, a situação aqui no Brasil estava caótica. As notícias dessa revolução aqui chegaram e o Brasil ficou dividido. De um lado, um pessoal que apoiava a revolução, que apoiava inclusive que o Dom João VI tinha que realmente voltar para Portugal, tinha que aceitar a colonização, e o outro Brasil que não aceitava a Revolução Liberal do Porto. Na verdade, queria que o Dom João VI continuasse aqui e continuasse essa história de liberdade, de Brasil Reino Unido a Portugal. Entenderam? Tchutchuco, só que aí é que está o detalhe. Entre a galera do sim e a galera do não, o sinal de mais, o cation, fica para o pessoal do sim. A galera que queria sim que o Dom João VI voltasse e sim que o Brasil fosse recolonizado. Então, por pressão, num certo ato público, o Dom João VI ele foi obrigado a jurar a Constituição que estava sendo criada pelo governo provisório lá em Portugal. E quando ele jurou, pessoal, ele percebeu aquilo que era inusitado. Ele tinha que voltar. Porque se ele não voltasse, o que poderia acontecer? A constituição desse governo provisório podia limitar radicalmente o poder dele, adotando uma monarquia constitucional e parlamentar. E por outro lado, aqui no Brasil podia se gerar uma guerra civil. Então ele foi genial mais uma vez. Ele voltou para Portugal para assumir o trono, para comandar esse governo provisório, mas deixou o filho aqui. Ele deixou Dom Pedro I dizendo o seguinte: Pedrinho, se alguém quiser fazer a independência, que você a faça, que você seja o condutor. Tá legal? Então pode anotar, pessoal, com o retorno da família real, com a volta do Dom João VI e da família real para Portugal, começa a regência do Pedro. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Não? Então vamos dar uma olhadinha em 2 questões, tchutchucos. Olha para essa aqui em primeiro, hein? De uma mundialmente desconhecida faculdade. E ela diz, ó: não se inclui entre os elementos da política externa de Dom João VI durante a permanência da corte portuguesa no Brasil. Opa, cuidado, o que a questão dessa universidade mundialmente desconhecida pede, tchutchucos, é o que está errado. O que não se inclui dentro dos elementos da política externa de Dom João VI, né? Então vamos recapitular. Política externa notoriamente agressiva, primeiro ponto. Política externa que elevou o Brasil à condição de reino, isso todo mundo guardou, 1815. Política externa que parte para invasões à Guiana Francesa e Cisplatina.
e política externa, que todo mundo sabe é aliado à Inglaterra. Pega um exemplo, né? Quando houve a invasão à Guiana Francesa, essa invasão foi feita por também pressão inglesa. Então, dentre esses elementos, tchutchucos, a gente tem que separar agora, olhando para a questão, aquela que não se enquadra como elemento da política externa de Dom João VI. Beleza? Então vamos lá. Será que a gente pode falar de uma maior aproximação com a Inglaterra, decorrente do agravamento da independência portuguesa a partir das guerras napoleônicas? Opa, é interessante, fica estranha, mas sim, né? Tem essa aproximação com a Inglaterra. Quando ele fala em independência portuguesa, ele fala, na verdade, daquela pretensão de Portugal de não ser invadida, de não ser agredida. Então tá correta. Até porque a gente sabe que Dom João VI não aderiu ao bloqueio continental e abraçou a Inglaterra por questão de ligação econômica. Joia? Então tá certa, não marco. Vamos olhar a B? A elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de modo a legitimar sua condição de rei de Portugal perante o Congresso de Viena, ao mesmo tempo que se decidia pela permanência do Brasil. Certíssimo, né? Eu comentei com vocês que quando o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal, aconteceu no contexto do Congresso de Viena, com dois sentidos. O primeiro sentido, Dom João queria ser reconhecido como rei, era uma premissa do Congresso que o rei tivesse no país, né? E ao mesmo tempo, Dom João VI retardaria o retorno para Portugal. Então, corretíssima. Vamos olhar a C? A C diz: a invasão da Banda Oriental. Nossa, prof, tá errado. Não, calma. Banda Oriental, tchutchucos, eu falei durante a aula, é o outro nome que se dava à Cisplatina. Então pode substituir. Lê de novo, ó. A invasão da Cisplatina, não apenas uma represália à Espanha, como também pelo antigo interesse português de estender os seus domínios, os seus limites, na América até o Rio da Prata. Corretíssimo. Quando ele fala de represália à Espanha, significa defesa dos interesses da Carlota Joaquina. Então, marco, deixa separadinho. Vai lá para D. A invasão da Guiana Francesa numa represália à França napoleônica? Todo sentido. Até porque, por pressão inglesa, Dom João VI invadiu a Guiana para sufocar a economia de Napoleão, a economia francesa. Então, só pode estar não a última, né, prof? Não sei, vamos ler? Diz a última assim, ó. A política de abrir o mercado brasileiro a todos os demais países, sem que se estabelecessem restrições ou preferências de qualquer espécie. Você tem razão, tchutchuco, tá errado. Né? Todo mundo pegou o erro quando ele fala de sem que se estabelecessem restrições. A gente sabe que quando foram assinados os tratados de 1810, os produtos de países diferentes entravam com valores diferentes, dando sempre preferência ao produto inglês que era mais barato. Isso vocês viram lá na primeira aula. Tá joia? Então a alternativa correta, porque não tem nada a ver dentre os elementos da política externa de Dom João VI, aí. Vamos olhar a próxima? Então vamos lá. Tchutchucos, a segunda questão é da FUNREI, famosíssima, e a FUNREI traz um texto. Vamos ler o texto, ó. A iniciativa e a orientação do movimento revolucionário permaneceu predominantemente a homens de formação liberal. Olha a dica. Ele fala de movimento revolucionário e fala de homens de formação liberal. Então é um movimento revolucionário liberal. Dentre todos esses movimentos revolucionários liberais que a gente viu durante o período joanino, qual é o mais importante? Revolução Liberal do Porto. Mas vamos continuar lendo, tem mais informações. De origem burguesa, opa, mais uma dica. Os liberais herdaram uma situação cheia de contrastes. E quando aqui, não é dica, fala de cheia de contrastes, ele fala do contexto. Qual é o contexto em que acontece a Revolução Liberal do Porto? Isso, a regência inglesa, também chamada regência portuguesa, tá? Então o texto claramente fala da Revolução Liberal do Porto, fala que ela foi feita por homens de formação liberal, burgueses, e era refratário à situação lá em Portugal, não é? Então olha lá o texto em seguida, é a abertura da questão.
A Revolução Liberal do Porto, em 1820, foi importante para o processo de independência política do Brasil. E isso vocês sabem. Dom João VI volta para Portugal e deixa Dom Pedro. É o Dom Pedro, durante a regência, chamada Regência de Pedro, aqui no Brasil, que vai fazer a independência. Beleza? Continua lendo. Os liberais portugueses visavam ao fim do absolutismo. Opa! Lembra que eu falei para vocês que a Revolução era separatista? Queria separar o absolutismo da história portuguesa? Era anti-absolutista? Tá aqui. E a liberalização do regime em seu país, mas se mostravam intolerantes com a chamada inversão brasileira. Aí tenta lembrar que um dos objetivos da Revolução Liberal do Porto em relação ao Brasil era a recolonização. E tchutchucos, vejam só que paradoxo. A Revolução é liberal em Portugal, mas é conservadora em relação ao Brasil. Beleza? Então termina a leitura. Assim, as medidas tomadas pelas cortes liberais, pode entender também como parlamento, pode entender também como governo provisório com relação ao Brasil, podem ser classificadas como, eu acabei de dar a dica, a Revolução era liberal para Portugal, que fala de liberalização, de fim do absolutismo, mas conservador em relação ao Brasil, porque fala do quê? Fala de colonização, de recolonização. Então a dica dada, tchutchucos, dá uma olhadinha na A de ai se eu te pego. Liberalizantes, já está errado, porque ele está pedindo em relação ao Brasil. E aí ele continua piorando, pois pretendiam implementar aqui no Brasil o regime constitucional e a liberdade de comércio nos portos. Para o Brasil, não. Para o Brasil, a condição seria a recolonização. Vai lá para a próxima, então. B. Ditatoriais, pois visavam a fortalecer o regime absolutista de Dom João VI no Brasil, forçando sua permanência nessa colônia. Na verdade, pessoal, era anti-absolutista e também exigiam o retorno do rei. Tanto é que o rei, quando percebeu que ele tinha que voltar mesmo, ele voltou. Boa, boa? Vai lá para C de carambola. Recolonizadoras. Opa! Parece que está certo, palavrinha mágica, né? Continua lendo. Pois pretendia extinguir instituições administrativas criadas por Dom João VI, o retorno do príncipe, volta do pacto colonial. Recolonizadoras, Brasil volta a ser colônia. Prof, tá certo, né? Então vai lá para D. Democráticas, porque defendia a ampla participação popular nas decisões governamentais, condenando o absolutismo no Brasil. Tá, condenava o absolutismo em Portugal, pessoal. Mas ó, o próprio texto fala que a formação da galera que fez a Revolução Liberal do Porto era liberal, era burguesa. Então não tem nada a ver com democráticas. Boa, boa? E a última. Progressista, pois partiam do princípio de que a plena liberdade econômica e administrativa brasileira seria importante para a recuperação de Portugal. Tá, eles eram progressistas lá, eles eram liberais lá, mas aqui no Brasil não, porque em nenhum momento eles falaram de plena liberdade econômica e administrativa do Brasil. Então, a única alternativa correta só pode ser a alternativa C, não é? Então tá aí. Galera, então tá aqui a minha despedida. Vamos a isso? Tchutchucos, 4 tarefas para vocês, tá? A primeira delas, por favor, leiam mais sobre esse assunto do período joanino lá na apostila, é muito importante. Boa, boa? As páginas eu especifiquei no começo da aula. Joia? Feito isso, vai lá para a segunda missão de vocês da tarefa. Abram na página 531 e resolvam a questão 2 de praticando. Questão importante, tchutchucos, para vocês darem uma amarrada sobre o período joanino. Beleza? Terceira missão, tchutchucos, procure habilidades na página 532 e resolva a questão 6. E última missão, uma missão dupla, ache lá complementares na página 533 e resolvam as questões 2 e 5. Tudo bem? Tchutchucos, então bons estudos, forte abraço, qualquer problema me procure no Google Classroom e até a próxima. Tchau, tchau.